Seja muito bem-vindo ao podcast Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, o lugar onde reúne os pastores e líderes para que a gente, através de um texto, e nessa série deles para nós, o Espírito das Cartas, a gente está em cada encontro pegando uma carta do Novo Testamento, estudando aqui, trazendo os questionamentos, entendendo a mensagem principal dessa carta, para que, através dessa discussão, saia um esboço e uma pregação aos domingos. Se você está assistindo na semana que foi publicado esse podcast, essa mensagem já foi dada. Você pode, depois de acompanhar aqui o nosso bate-papo, ir lá e ver como é que ficou, tá bom? Meu nome é Marcos Botelho, eu vou tentar conduzir esse papo aí nesses próximos minutos sobre essa carta maravilhosa que é a carta aos Colossenses. Quero começar do meu lado esquerdo com Pat. E aí, chefe? Como é que você tá? Já te elogiei hoje? Ah, não. Você é o melhor chefe do mundo, eu sou cara. Mesmo. Nossa. Tem até uma caneca, já mostrou. Caneca, eu sei, vai lá. Pô, corta aí pra mim, Betão. Olha isso aqui, ó. Tem como botar uma música de fundo? Olha isso. Mais verdadeira do que a gente gostaria. Isso aí só pra quem tá assistindo a gente no YouTube, você tá no Spotify, se vira aí, continua Imagina uma caneca. dirigindo o seu carro. A The Office. Agora, mano, é assim, nós, da nossa cultura, é meio difícil essa primeira pergunta. Assim. Tá bom. Vamos esforçar. Nossa cultura e nossa infância cria vários tipos de Jesuses. Qual o Jesus que você acreditou que quando você cresceu você falou, cara, não é bem assim, desse jeito que eu montei na minha cabeça, que falaram que ele era? É o Jesus bravão, sabe? Ah, é? É o Jesus. O seu Jesus tinha um chicote na mão, que a gente Tinha uma retrata só música. aquela dele dentro do templo. Uma música infantil que eu ouvia, que era Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Mas é o pai aí. Cuidado, mãozinha. Ah, mas aí é tudo igual, Tá, né? tudo igual, Jesus, Deus ali pra Ali. criança, né? Não tem muita diferença. O contexto da Trindade ainda não tá muito desenvolvido, Ali, esse sim. conceito, né? E eu tinha um medo de qualquer coisa, assim, né? Então, acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai mudando a nossa imagem sobre Jesus, assim, né? Sobre Deus, né? Sobre a pessoa que a gente se relaciona. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Como é que Tudo você tá? bem, gente? Tá comigo aqui? Estamos, né? Tá comigo, tá com Deus. Tô voltando, eu tô sempre voltando, sabe? De algum lugar. Voltei. Eu vi que você tava dando uma viajada. Mas beleza. Mas é bom que você já conecta a sua história com a da história do Pet. Você tinha uma figura, uma imagem de Jesus que depois você falou, cara, não é o que é o Jesus que eu conheci na Bíblia. Então, cara, eu tava pensando comigo, eu acho que a minha história assim com Jesus é de ir sabendo um pouco mais. Acho que era um Jesus mais incompleto. Talvez não um Jesus mau. Pra mim nunca foi. Bravo não é sério. mal, tá? Oi? Bravo não é mal, necessariamente. Não é bravo, mal ou qualquer coisa que o seja. Mas um Jesus incompleto, que eu acho que à medida que o tempo vai passando... E agora com The Chosen? Eu não entendi, não. Me explica melhor. Eu não entendi. Não peguei o seu Jesus, não, aí de infância. Assim, O que é incompleto? Incompleto no sentido de alguém mais distante, né? E que eu conheço menos. E a cada dia eu vou conhecendo mais. Eu vou formando mais características legais desse Deus que se manifesta nessa pessoa maravilhosa que é Jesus, entendeu? Eu tava pensando, que Jesus errado que hoje eu... Tá, então eu vou mudar a pergunta. Já que você gosta de dar respostas diferentes, poéticas. Não, mas, vocês entenderam. Vocês estão comigo. Eu sei que vocês me entenderam. Vai. Isso é difícil, Você não ouse nunca mais quebrar a quarta parede. Tá bom? Pra vocês. A pergunta aqui assim, esse Jesus primo, vamos dizer assim, primário, que só se revelou com um pedacinho. Como era esse pedacinho? Qual foi o primeiro pedaço de Jesus que você conheceu? Poxa. Pô, não foi boa? Não foi? Essa era a pergunta inicial, só que ele falou diferente. Não, então, mas... não sei, acho que... Inicialmente, as coisas que se falam. Inicialmente, Jesus é Deus. Mas é Deus numa pessoa que veio, né?
o que se estuda ali no começo, né? O que contam pra gente, né? Na classinha. E ele tinha alguns amigos. E esses amigos, né, adoravam ele, né? E caminhavam com ele. É isso. Inicialmente, uma coisa mais ingênua. Mas à medida que você vai crescendo, caramba, Então, eu isso- posso ser um desses amigos. Isso é interessante. Então a gente, como criança, geralmente se coloca como um dos discípulos. E fazendo as burradas dos discípulos. Isso, é. Mas talvez nem tanto. Quando criança, talvez os discípulos para mim eram mais Heróis? heróis do que né? Ah, eram? Sim. Ah, sim. Pra mim pra mim não. também, Era? Os discípulos eram heróis? Sim. Que interessante. Não é essa perspectiva hoje de uns Os caras escolhidos, meio, afinal de né, atrapalhados, e que Jesus, depois já de um tempo de caminhada, já no final do ministério, Jesus está dizendo para eles, gente, vocês não entenderam. É mais isso aqui e recente tal." essa imagem mais recente, é. desconstruída dos E discípulos. isso fala né? também sobre Jesus. Não é à toa que né? eles eram santos, depois começou a deixar de ser, né? Depois da reforma foi caindo. Isso Começa a fala ler a sobre Bíblia Jesus, mesmo, né? inclusive, né? Jesus que é um Isso. amigo, né, paciente, que tá ali com eles Cara. né, e conhecendo e mesmo assim amando É que enfim. tem que valer a pena fazer a imagem no flanelógrafo lá, né? É. Então é quase um super-herói ali, né? Vira Homem-Aranha, Pedro, né? Mas eu acho que eu já tô com a cabeça já de Sansão. adulto, que eu escrevia peça e eu aprendi muito cedo ao escrever peça para pastores assistirem, que você A desmistificar, nossa, né? zoa os discípulos, Sim, é. que aí fica fácil. O Você não pode- JV tem essa característica realmente. Você não Você mexe mesmo, com né? Jesus. É. Mas Agora, com os com os outros, você discípulos, brinca até à com o vontade. anjo. Sim. E eu descobri, o anjo foi as últimas etapas que eu consegui. Você mexe com o anjo. Então, Gabriel, eu posso zoava. zoar com isso, né? aí seria uma blasfêmia para uns até hoje, Sim. mas para umas linhas teológicas, como assim? Você zoa dos discípulos, mas isso, pelo menos na narrativa que a gente criava, isso traz o Jesus como herói mesmo ali, o Jesus como paciente, o Jesus como o que anda. E aí fica mais fácil da gente se identificar. Porque se os discípulos são heróis, aí você se identificando com os discípulos, fica um pouquinho mais difícil você entender a grandeza de Jesus. Sim, aí fica uma coisa Bom, mais. já estamos aqui, ó. mais distante. Ô, Gustavo, tudo bem? E aí, Marcos? Já- O Jesus seu aí que você tinha, ainda mais você que não veio de família evangélica, como é que era esse Jesus seu? Então, eu lembro disso de filmes, quando tinha, né? Passava na época, nos anos 80, acho que às vezes via A Última Tentação de Cristo, ou os quadros. Esse foi proibido pela Igreja Católica logo que saiu. Os quadros na Idade Média, em outros períodos, né, em outros lugares. Então, Jesus, para mim, sempre parecia aquela criatura... quando eu ia na igreja, né, aquelas figuras do Jesus sangrando, do Jesus sempre na cruz, ou com aquela imagem meio... não sei, acho que em alguma época o povo, a cristandade achou que tem uma cara meio... Né? Aquela Então, cara meio esbranquiçada, meio pálida. Eu lembro do meu meio... pai, cara, eu ainda moleque do meu pai criticando isso nesses filmes e falando, filho, ó, não é assim isso aqui. Jesus não era parecia assim. um ser que não era normal e que não se identifica. Nem encarnado era normal. Isso, nenhum ser humano Que não se tava muito identificaria. aqui. Isso, quase um fantasma que Isso. anda e não tem muita fome, não tem muita... A raiva é meio estranha, você não entende quando ele fica com raiva. E mais frio, assim, né? Eu acho que Isso, tem essa característica. etéreo, né? Uma Aquela pessoa coisa fria. que não é... você não consegue olhar e falar, cara, gente como a gente. Isso. Né? Você pensar, Jesus é Jesus, não dá pé pra mim. E acho que talvez entra um pouco nessa construção aí dos discípulos também, de uma forma que a gente olha e fala, cara, talvez eu queria ser, mas tá muito longe de quem eu sou, assim. Sim. Mas eu acho que era isso e basicamente acho que é isso. E aí lendo e vendo Jesus, outro tipo de coisa, né? E aí acho que o The Chosen é uma contribuição imagética muito boa, porque vem muito acho. desses contextos, é uma reação a Mas, esses ó, contextos. Você tá me falando, você me lembrou um livro do Brian McLaren, quando eu não lembro se era Uma Ortodoxia Generosa, qual que era do livro dele. Eu devo ter lido uns 2 ou 3 dele, mas ele vai falando sobre como ao longo da história da igreja e ao longo das denominações o que se enxergou de Jesus. E eu lembro que o Jesus sangrando da cruz era uma visão católica e é muito preciosa quando você enxerga o que está por trás daquilo que depois, para nós, muitas gerações depois,
não faz mais sentido esse Jesus que tá, nossa, sangrando. Eu lembro até um testemunho de uma amiga minha falando que a família dela recentemente veio para a igreja e ela falou, foi meu filho que foi uma missa de 7º dia, olhou aquele Jesus e falou, me tira daqui, esse não é o Jesus que eu acredito. E ela falou, olha, eu vou procurar um. Então o que mexeu para uma geração não funcionou para nós. Não, e sempre tem um propósito, né? Sempre Sim, tem uma sim. ideia, um aspecto, né, do sofrimento de Cristo. Por isso que o católico enfatiza muito a paixão de Cristo, que é o mesmo significado de sofrimento. Mas aí, com o tempo, só fica a imagem e você não tem a explicação. E aí a criança olha aquilo e fica, cara, por que minha mãe tá me trazendo aqui? E você, Steve? Você teve, tudo bem? Tudo bem, E Marcos. você teve alguma figura de Jesus que depois você falou, não é tão bem assim, né? Eu acho que eu cresci com a ideia de Jesus professor. Assim, a Inglaterra, por ser um país cristão, né, muitas pessoas, mesmo que não são cristãs, vão falar, Jesus é um bom professor, é um mestre, ele ensina boas coisas. O que já é muito legal, né? Mano? É legal, mas eu tinha a ideia que Depende da raiva que ele tem dos professores dele, você tem que entender isso. Mas era isso, tipo, um professor meio distante, Aham. que não tem muito a ver com a minha vida. Ele fala umas coisas interessantes sobre a vida, mas... Que esse Ele é um não tá problema, a presente figura comigo. do professor nem sempre é o rabi que caminha dedicação, junto. Era Então um é aquele professor cara da que é, escola. aí vou lá, vou Pai aprender. também pode ser uma figura ruim, né? Dependendo do sim. contexto. Porque o professor não é o cara do dia a dia. O professor é o que vai ensinar pra você depois ir sozinho se vira. E o professor na Inglaterra, você nem chama pelo nome, né? Ah, o tem Mr. Botelho, Senhor Botelho, né? Então eu tava vendo começou até, a gostar dessa você sabe que eu ideia. tava vendo uma pegadinha? Uma pegadinha. Não dá ideia, velho. Não dá ideia. Eu tava vendo uma pegadinha nos Estados Unidos, nas universidades dos Estados Unidos. Não é o mesmo país, não? Não, né? Não é. Que é, mas Obrigado, é da mesma nisso é a mesma cultura da universitária, que eles ficavam filmando o cara chamar o professor pelo primeiro nome e a reação do professor. E era ofensivo, muito ofensivo nos Estados Unidos. Você chamar, eu tô falando no âmbito universitário. Sim. É ofensivo. E aqui a gente no Brasil no exército. tá nem aí, No chama de exército era- Ô Cacá, chama os professores lá, chama Carlos, não sei o que, nem sabemos o No sobrenome. exército a gente zoava entre nós assim, tipo, quando o sargento não tava perto, a gente chamava pelo apelido do nome, Que assim. esse- Era o supra-sumo da. Até, da a rebeldia, hora assim. alguém escapar se alguém ouviu, e, se ele ouviu, e ir pra prisão. E na igreja, isso aí também tem, né? Tem, o reverendo tem. Marcos Botelho. Reverendíssimo. Você sabe Massa. que o meu Jesus era Francisco de Assis. Assim, tinha muito sobre esse negócio dos pobres, da justiça. Foi o Ai, jeito mas é que... boa obra da sua mãe, né? cara? É sim. É um pouco da minha mãe, um pouco da ajuda. Não sei se é na primeira infância, né? Então, mas é um Jesus. ponto de partida é um bem Jesus que legal também. ficou bem consolidado na minha vida e depois a gente. Pra mim foi. Jesus da América Latina. É o meu Jesus da América Latina, cara. veias Literalmente, é assim, é o Jesus sangrentas. É um Jesus que fala espanhol. Ele tem essa parada. E meus pais acham, não, normal, era o que era e tudo mais. Jesus. Jesus pegava numa mão o Pacto de Lausanne, na outra. Na outro jornal. E aí foi, assim. O jornal da nem a Bíblia, né? É o jornal, é um pacto de Lausanne e o jornal. Ué, você achou que o Pacto de Lausanne estava substituindo o que na metáfora que o Bart faz? Não era o jornal. Mas era isso. Então, assim, você vê como é que a gente depois vai desconstruindo, mas sempre tá lá. Eu quero dizer para vocês e para você que tá em casa que pensou ele é a base ali. Esse Jesus aí, mesmo que não veio tão bíblico, ele sempre tá lá cutucando e voltando nas nossas crises. A gente tem essa base que é interessante, que dá 2 alertas, né? Que não tem nada a ver. Pode deixar. Por que Paulo? Você não. Ó, fala com a pessoa. O seu CNPJ. É o seu advogado falando. Vamos seguir. Você ganhou um caso. Acabei de ganhar mais uma grana. Um requinte de maldade. É piada interna isso, o pessoal não piada sabe. interna. Depois eu conto pra vocês, gente. Já caiu em algum golpe? Fala aí, mano. Ai, Jesus amado. Vamos lá. Carta de hoje é aos Colossos. Que nome bonito, né? Colossos não é, né? A cidade de Colossos, que vão dar, além de nome a montanhas russas, elas também vão dar nome a super-heróis e
a essa carta aqui. Programas infantis. Programa infantil, TV TV Colosso. Colosso, Caramba, gente, que cara. que é Essa aí Colosso? você puxou que do virou? fundo Vamos, do baú. vamos falar dessa cidade, desse contexto e um pouquinho ali o motivo pelo qual Paulo decide escrever uma carta para essa igreja que nem é uma grande cidade, né? Vamos dizer assim, é uma cidade, ok, mas está lá, entrou pro mapa das cidades que vão ser lembradas pro resto da história porque receberam uma carta do Novo Testamento. E a gente tá um pouco em contraste aqui com Efésios, né? Que era uma cidade grande, importante para a região. E Colossos, ao contrário, é uma cidade pequena. Perto do que era... perto, né? Na região de influência, né? Ásia Até Menor. menor do que Laodiceia, que é a cidade que é mencionada aqui, né? Uma cidade Colossos não é Ásia Menor, vizinha. né? Os Colossos é Creta, né? Foi colocado aqui como as menores naquela pesquisa que estava ali, mas tudo bem. Turquia. É, Que sim. hoje em dia é Turquia. Tudo É que Turquia, né? Efésios também na Turquia. É. Então. Isso. Outra cidade em Creta. E é interessante porque tem os personagens que a gente vai ver em outras cartas, né? Que é o Filemon e o Onésimo, que aparece aqui, né? Citado, né? O Onésimo aparece lá no finalzinho do livro, que vai dar motivo em seja a escrita de Paulo para outra carta. Quem é Onésimo? Me fala rapidinho. Onésimo é um servo que se libertou, né? Sai fugido ali do... É um escravo. É um escravo, né? Escravo. Que fez alguma coisa... É que servo, às vezes, só com sinônimo, um nome né? espiritualizado. Você sabe. É um escravo que faz alguma coisa meio... Foge. Faz Foge. algo... Não, que isso já é merecia errado, né? Pena, A fuga já poderia é ter errado, pena de né? morte ou uma disciplina severa com vara Isso. e tudo mais. E aí ele encontra Paulo, né? Na prisão... Na prisão. E aí Paulo fala isso, Ou né? seja, esse escravo fez alguma coisa para também ser preso. E aí ele faz bem para Paulo, né? Parece que ele, além de se converter, eu não sei se a gente vai ter Filemon, vai ter, né, Vai na ter nossa Filemon, série. é uma das cartas, então a gente né? não precisa gastar muito tempo. Não gasta muito Ok. tempo, né? Aí ele volta. Já é pequena a carta, pô. É só essa história. Uma coisa importante sobre essa carta, né, é que Paulo nunca foi. Né? Antes de escrever essa carta, ele nunca foi para Nem depois. Colossos. Não, mas isso é importante dizer que a igreja em Colossos, as igrejas ali, tem o Filemon como um das famílias que hospedam uma das grandes, vamos dizer, como um presbítero que recebe... O Filemon era o dono do escravo isso, lá fugido, isso, né? mas é o patrocinador aqui das igrejas em Colossos. É o cara bem-sucedido e que vai receber uma carta pessoal que Paulo, ao escrever, vai mandar ler para todo mundo. Então, a carta a Filemon vai ser lida em Colossos e a carta aos Colossenses é falada, veja como a atitude... Então, ou seja, Paulo já estava sabendo ou acreditando que Filemon iria acolher. Assim. Então, assim, uma carta tá junto com a outra. Sim. Ela tem que ser lida junto. Eu nem lembro se a gente vai daqui ir para essa. Deveria até, mas foi o nosso amigo Fontana que fez essa ordem. Uma ordem muito bem, não estou criticando. Mas a gente tem aqui... essa coisa junta. O contexto aqui. é o mesmo, né? O contexto é o mesmo, os personagens são os mesmos e Paulo tá sabendo. Elas chegaram juntas, essas cartas. Como Paulo nunca esteve lá, não foi Paulo que plantou a igreja também. Outro detalhe importante, né? Assim que é como o tal a igreja em Roma. Epáfras, que planta a igreja e que é mencionado também lá no final do livro, né? Como alguém que está orando constantemente. Nessa legal carta isso. ele coloca isso, né? Dizendo, né, que eles creram por meio de Epáfras. E essa é a prisão aqui mais clara, que é a última prisão de Paulo mesmo ali. Ali ele já tá vendo que o bicho tá pegando, você já vai vendo... Alguns dizem que é só na 2 Timóteo, né? Que é a última. Né? Tem uma... Enfim, tem várias teorias, muitos séculos trabalhando, isso. né? Mas assim, essa é uma carta também da prisão, Sim, né? isso sim. É isso que é importante a gente ver. Algum motivo a mais? Como é que é a característica dessa cidade aqui que a gente pode perceber pela própria carta, né? Uma das coisas importantes para a gente falar sobre os contextos das cidades não é muito por arqueologia que a gente pode falar, apesar que quando se tem um templo muito famoso, como
no caso de Éfeso e tudo, a gente pode deduzir muitas outras coisas também. Mas a maioria das informações que a gente geralmente levanta sobre o contexto da cidade tem a ver com a própria carta, que a gente já leu. E a carta vai dando algumas indiretas, e essas indiretas falam sobre essa cidade. É uma cidade menor, mas é uma cidade muito mística, né? É uma cidade que, vamos dizer assim, que mistura crenças. Sim, o Paulo fala de filosofias vãs e enganosas, ele fala de princípios espirituais que os cristãos iam sendo tentados a acreditar nisso. Então, uma cidade de sincretismo, né? Uma palavra para essa cidade. Outra coisa que era muito forte no contexto grego, né? E agora romano também, as religiões de mistério. Isso é muito importante no contexto dessa carta, né? Então, as religiões de mistério, que depois veio se desenvolver e se tornar o que a gente vai chamar posteriormente de gnosticismo, propriamente dito, né? Mas era essa lógica de que, pelo conhecimento, algumas coisas que vão sendo reveladas, alguns segredos, e aí o cara vai passando graus, vai passando estágios e vai subindo nisso daí. E aí agora você pode ter acesso a outros mistérios. E aí vai. Então isso é muito, muito forte naquela época, nessa sociedade. E, inclusive, hoje ainda tem muito, muito contexto desse tipo de religião, os místicos, né? Os níveis, né? Exatamente. E o evangelho não é isso, né? Exatamente. Eu não estou nem entrando no contexto de igreja. O evangelho é o pacote completo, né? Exatamente. Inclusive, o meu contexto, eu vim de um contexto assim. Então, para mim, olhar para o evangelho e falar, cara, essa informação de quem é Jesus é uma coisa que tá no beabá. Então não tem muita coisa, tipo, agora deixa eu falar sobre Jesus, a gente falou das imagens de Jesus, né? Então, na verdade, Jesus não era bem isso que a gente falou, agora a gente vai revelar um aspecto que estava oculto. Não, isso daí está revelado na figura de Jesus, e o próprio Jesus fala, obrigado porque você não revelou essas coisas aos sábios e aos entendidos, né? Mas aos simples. Voltando aqui, isso faz muito sentido, porque o ensino que estava rolando ali nessa cidade, dentro do contexto da igreja, Paulo menciona isso no texto, né? Alguns com pretensa aparência de piedade, né? Colocam, e aí mistura tanto coisas que eram do costume dos judaizantes, como guardar dias, guardar festas, e aí alguns vão colocar como adoração, ou adoração a anjos, ou a outras coisas. Então dava essa impressão de que tinha todo esse contexto de uma hierarquia de anjos, talvez que você deveria saber os caminhos espirituais. Alguns vão dizer que tem a ver com a carta de Enoque, né? O livro de Enoque, que descreve lá vários detalhes de qual era a hierarquia no céu, que você vê que a Bíblia não tem muito detalhe sobre isso, mas ali parece que era um tema que fascinava a galera. E aí começou, o Paulo falou, peraí, gente, deixa eu falar uma coisa aqui, gente. A gente vai direto na fonte, a gente vai direto no cabeça de tudo isso, né? Vocês estão servindo àquele que antes da fundação do mundo, né, estava anterior a tudo isso. Então, por que vocês estão se desviando por coisinhas aí que, tanto nos judaizantes, né, de guardar coisas, quanto nessa coisa dessa mística, desse negócio, desses mistérios aí que vocês estão achando fascinante? Deixa eu falar, Jesus é o resultado, tá acima de tudo isso. Então, se você quer algo espiritual, interessante, superior, legal, vai Jesus. Direto na fonte. É interessante isso, porque eu estava lendo uma matéria sobre geração Z, que é escrita na Inglaterra, mas que é a geração X, né? Que não me lembro a idade agora, mas é tipo 40, 50 anos. 20% da geração X é ateu na Inglaterra. Aí é tipo 18%. 79 a 90. Tá. Não vou fazer a matemática agora. Aí geração 40, 50, Y, que é os milênios, né? É tipo 18%. A geração Z na Inglaterra é 10%. Então caiu dramaticamente, mas muita gente... De ateus, 10% é ateu. Muito mais gente agora interessada em espiritualidade, filosofia e tal. Então essa carta tem muito a ver com isso. Muito a ver, viu? E assim, eu conversando em gabinete com pessoas que vêm do contexto de outros tipos de espiritualidade, cara, impressionante como quando você lê e traz textos de Colossenses, a pessoa fala, opa, caramba, então aqui nós estamos falando do verdadeiro poder, né? Do verdadeiro soberano, a verdadeira sabedoria, a verdadeira, né? Aquele que é a imagem, expressão exata do ser divino. Então, é muito curioso isso mesmo, Steve, a gente percebe. Agora, uma coisa aqui, uma pergunta. Vocês acham que quando a gente vai falar sobre uma cidade que é mística e tem essas coisas,
a gente geralmente pensa do ponto de vista do nosso ponto de vista. Aliás, a gente só tem... Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Que misticismo como é esse, diria né, na nossa Alguém. Leonardo Boff. Não era o Leonardo Boff, mas é bem perto dele que eu aprendi. Era o cara de Campinas lá, que... Rubem Alves? Rubem Alves. E a minha pergunta é, vocês acham que essas cidades eram mais místicas do que um Brasil ou menos místicas? Porque é interessante, eu vou te falar da minha perspectiva, eu penso que a gente não é místico, mas a gente está tão dentro do Brasil que a gente não enxerga o misticismo. Talvez quem vai responder essa minha pergunta é o Steve, né? Que ele é o peixe que entrou no aquário depois. Você acha o Brasil místico? Comparado com a Inglaterra, sim. Isso. Com certeza. Tem mais pessoas falando que você sobre... estranha sobre... O que você estranha de coisas místicas que para nós virou comum e você fala... não precisa ter medo. Tem loja para isso no Brasil, né? Em São Paulo. Tem loja, né? Você passa, às vezes, loja de venda de sei lá. Artigos religiosos. Tem quase. Lojas de pedras que trazem energias. Coisas, O pessoal fala muito de signo, né? Que eu sei que, sim, é algo... Não posso falar. Enfim, gente, Calma aí, regularizado na Inglaterra. Eu tô falando Não, pode falar. Só Fala os mal. astrólogos, Fala mal. né? descritivo, mas é regularizado na Inglaterra. Ridicularizado. No Brasil também, muitas vezes. Mas o pessoal fala disso muito. Não, Fala. Tá na O pessoal cultura fala popular, como se fosse né? identidade. Que interessante. Isso que você tá falando é típico de Ares, mano. Que, por exemplo, quando você Cara, o lê... Brasil é muito místico. Lá na cidade de Colosso era místico. Você acha que é um Brasil da vida muito mais ou menos até? Quando você... Tô pensando... Para mim, Inglaterra não é místico o suficiente. Ok. As Mesmo pessoas Harry Potter vindo de lá. Mas Harry Potter surge de lá porque... Porque assim, não é verdade? Não, cara, nós somos místicos, mas as bruxarias vêm de lá. Esse livro é tão popular lá na Inglaterra, faz tanto sucesso, justamente porque o pessoal é tão materialista que qualquer coisa além disso é tipo... Nossa, que diferente. É que historicamente... Mas nossa, que diferente. Não, mas olha só. Pra nós também, o Harry Potter Então, foi mas uma... historicamente, você tem muita mitologia nórdica e celta no Sim. contexto da Inglaterra. Então, até essa materialização do século XIX... você tá querendo explicar a Inglaterra para o Steve, é isso? Não, eu tô dizendo que é uma reação a coisas que, em outro momento, isso foi muito parte, né, da cultura, essa questão dos druidas, essa questão... Sim, aí, sim. de alguma maneira, isso misturou e virou uma coisa materialista, dizendo, superamos isso, né? É uma reação contra... Você não me respondeu, Steve. É ou não é? O Brasil. É mais Brasil do que Inglaterra? Eu acho que sim. Não, é mais... Não. E você Não, nasceu fala imaginário. o misticismo a dessa cidade de Colosso é cidade. mais ou menos? Isso é uma carta que... Fala assim, o Brasil tem que ler isso aí, hein? Você que tá olhando de fora. Acho que tem que ler. Brasil é Inglaterra deles, também. Se é deles pra nós, né, a gente tem É. que ler. Pô, cara, o Brasil é místico pra caramba. Né? Sabe uma coisa que eu fiquei O Steve tá cheio de dedos pra falar isso. Não, Steve, não tem resposta certa e errada, não. A gente gosta de falar mal de vocês. Por favor, fale quando a gente mal da autorizar. Quando a gente Autorizar. Como diria o filósofo... Não falando mal do nosso feijão, o resto. Como diria o filósofo Zeca Pagodinho, eu acho que é igual, mas é diferente, né? Eu lembro que uma coisa que mais me impressionou quando eu fui pra Grécia é olhar as construções. Não, peraí, não dá pra você falar isso e a gente não comentar. A gente não vai ouvir mais nada. Que A isso, partir da ele Grécia, o cara manda viaja como pra se Grécia. fosse ali, ó. Fui O aí pastor auxiliar da vila viaja pra Grécia, assim, ó. Com milhas, foi com milhas, Marcos. Tá certo, tá certo. Humilha ali quem? na moto. Você tá humilhando de graça. quem mesmo? De graça, vai, fala, desculpa. Isso é ele fazendo essa maldade. Sou eu. Só eu. Mas acho que vai ajudar, gente. Como é que é? O Tartário vai era iluminar bom? vocês, se O não Tartário tiver- era bom? Ai, meu Deus. E o vinho? Como é que é? Ai, meu Deus, como a gente é besta. Vai. De qualquer lugar da cidade, você vê o templo. Isso é muito impactante, porque os templos eram construídos no alto da colina. Mais alto. Então, quando o Paulo narra lá em Atos 17, olhei e vi que a cidade estava cheia de ídolos, provavelmente ele estava olhando para um dos templos, porque qualquer lugar da cidade ele via o templo. Então, isso é muito forte, tá muito enraigado na cultura das cidades gregas, né? Enraizado, né? O arraigado. Isso. Desculpa.
Boa. Obrigado, Google. Essa questão, assim, Mais uma da vai tomar um cartão idolatria. amarelo. A questão da idolatria tá muito forte, assim, né? Então, qualquer lugar da cidade que você olha, você vê o templo, assim, sabe? Então, acho que, de alguma forma, a gente tem hoje nossos ídolos. E muitas vezes a gente, quando para e olha detidamente, a gente vai ver também o quanto esses ídolos influenciam as nossas vidas e as nossas escolhas. Talvez a pergunta certa é o que é os lugares altos da nossa cidade moderna, né? Eu diria que em qualquer lugar da nossa cidade a gente vê um templo. Agora, só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, lugares altos também na Bíblia do Antigo Testamento você vai ver todos os lugares altos como lugares do encontro de Deus também. É algo que está não só entre os gregos, mas em todos os montes. Babel, os né? altos. Torre de Eles Babel. faziam os seus sacrifícios em lugares altos. O Éden é num lugar alto. Então tem isso muito claro como um jeito que eles enxergavam que Deus se manifestava no lugar alto para o encontro dos céus e da terra, né? Agora vamos ler o texto, então, agora aqui e entender mais uma poesia, né? Mais um hino sendo escolhido, porque a gente já falou, mas vale a pena, quem não está acompanhando a nossa série, no estilo hebraico de escrever, mesmo o texto sendo escrito em grego, mas é por um judeu, né, Paulo, eles colocam geralmente o hino, ou a canção, a poesia, como o miolo, a parte ali onde vai se desenvolver, ou foi desenvolvida, e agora é a conclusão que você coloca o hino, a canção do texto. E por isso que quando a gente quer entender a essência de uma carta, você vai até, geralmente, o hino que foi colocado aqui. E qual que é o texto? Colossenses 1, a partir do verso 13. A gente Mais uma que Paulo começa já com o hino e depois ele vai desenvolver. Isso. Eu vou ler na NVT aqui. Ele nos resgatou, né, tá falando do Pai, nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro de tudo, em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Cara, olha só que interessante, né? Um detalhezinho que para quem tá lendo às vezes é meio besta assim, ou é um detalhe, mas como o corte da perícope é importante, né? A NVI põe que o hino começa no 15. A NVT também. A NVT também? Porque isso faz uma diferença se o hino tem o Pai ou se é um hino só sobre o Cristo, né? Porque esse texto que a gente escolheu, que é um pouco maior, ele começa trazendo do Pai e faz essa transição. É só um... Então a NVT também Lembrando é dos... que isso não é canônico, né? Não, isso é a tradução que está tentando colocar Isso. os estilos em perspectiva para quem está lendo entender e fazer os seus vamos dizer quando assim... tem o subtítulo aí na sua Bíblia, né? Como a pessoa que já acompanha a gente há mais tempo sabe disso, né? É. O subtítulo não é canônico, não é faz parte. canônico. E até não os tá no recortes texto. de texto, de capítulos, inclusive, versículos, não estão no original, né? Assim, Mas é um grande desafio. O que é uma perícope, né? É um trecho menor possível da Bíblia que tem sentido em si mesmo. uma unidade, Uma ali, unidade ali. predicável. E aí, você pegar e o que está dentro de um outro texto, o que está fora dentro dessa unidade, ela pode mudar o sentido quando você está se aprofundando melhor. Então, essa é uma discussão que ainda acontece muito. E por isso, esse é um ponto positivo das traduções mais modernas. Esse conhecimento dos textos antigos está mais
vamos dizer assim, mais sofisticado. E também a gente tinha antigamente muito a teologia fazendo o corte bíblico e não o texto em si determinando onde é o corte. A NVI Então, trazia até o formato, né? A formatação é diferente quando é um trecho de uma carta. Pra mostrar que é uma quando poesia, é um trecho de um texto poético, porque não dá para ver as rimas, por exemplo, ou os tipos de métrica. E um dos problemas que a gente tem, já que a gente entrou aqui, a gente já sai, é que os capítulos e versículos foram feitos no século XV, século XVI, e aí não tinha bem menos conhecimento que se tem hoje. Então hoje eles, por exemplo, nessa carta aqui, o capítulo 2, tá o número 2 ali no texto quase que enfiado no meio para mostrar que, eles cortaram esse capítulo do 1 por 2, mas não tem isso no texto corrido. Então você vai ver uma quebra antes no versículo 14 e depois no versículo 6, que poderia ter posto a diferença de capítulo, mas não aqui. E aí, só para você entender como eles tentam preservar, porque não tem o porquê refazer os capítulos, isso aí daria uma confusão enorme. É muito legal ouvir a Bíblia às vezes, né? Eu faço isso, porque você não tem estrutura para te atrapalhar. E aí você percebe como realmente a unidade é muito mais importante. Aliás, isso é uma das primeiras regras que eu ensino os alunos de interpretação bíblica, leia o texto todo. Não tente começar a entender uma parte sem ler o texto todo. Porque não divide por assunto, né? Essa é uma mentalidade muito ocidental. A gente fez uma crítica num dos nossos podcasts um pouco sobre como a teologia sistemática foi mal aplicada. Isso aqui também se fala isso, como a leitura dividida, ou os capítulos, versículos, apesar de ser uma benção para a gente achar, muitas vezes ele é mal usado e ele faz um jeito, desfragmenta a mensagem de um jeito que a mensagem em si se perde. Eu cresci com isso, Marcos. Conta um pouco dessa dor. Versículo do dia, né? Eu pegava um versículo, eu tinha até um livro de versículos do dia, mas eu não entendia. Acho que eu tinha 18 anos ou 17 anos quando eu comecei a entender esses versículos. Tinha um contexto que dava significado para o versículo, porque eu estava pegando o versículo só e tentando entender e aplicar, mas sem o contexto é muito difícil fazer isso. Então... E por isso, várias vezes, eu moro a mais de 30 minutos da igreja, então quando eu vou pregar numa carta que é que nem essa, pequena, as cartas, geralmente quase todas, eu ouço a carta toda vindo para cá, e muda a minha mensagem. E muda a minha mensagem, porque eu já tenho a mensagem, caramba, tá aqui, vai fazendo, que é o que a gente chama de contexto literário. Você entende, e é tão importante quanto o contexto histórico. O contexto histórico é o que a gente fez nessa introdução. Que que se sabe sobre a cidade, que se sabe sobre o autor, que a gente já vem conversando muito sobre São Paulo, o que se sabe sobre a situação que fez. O contexto literário é esse trechinho. O que veio antes e o que veio depois para fazer sentido e qual é a linha de pensamento do autor. Onde apareceu essa palavra antes no mesmo texto? Para poder apoiar em que tradução a gente vai usar. Agora, esse trecho o que chamou a atenção sobre esse hino sobre a supremacia de Cristo, ou Cristo como a maior, como é que seria uma outra tradução? A palavra supremacia para mim foi tão usada para o mal, usada para o mal, principalmente nesses últimos séculos, né? Mas aqui é o lado assim, dizendo soberania de Cristo. Soberania de Cristo. Mas é mais que isso, né? Você vê como é difícil? É assim, numa cidade tão mística, tão cheia de coisas, deixa eu te falar. Não coloque Jesus em mais uma caixa. Como se fosse um desses, né? Um desses, mesmo sendo o melhor. Não, mas a gente colocou nas caixas do alto. Calma aí. Mas você nem continua na caixa errado. Cabe. Você continua. Nem se for a única caixa do alto, ele não é uma caixa. Ele não cabe dentro da caixa. Você não pode colocar nessa categoria. Né? É superior a todos esses outros. A gente estava falando de um contexto multi. Né, de muitas crenças e tal, poderes. Ele está para além disso tudo, né? Ele é suficiente por ele mesmo, sozinho. O primeiro também, né? Em alguns contextos usa, ao invés de supremo, o primogênito, né? Da criação, então, né? vamos falar sobre esse negócio que os povos antigos tinham sobre o primeiro. Por quê? Porque hoje vocês são, por exemplo, nós temos 3 primogênitos nesse podcast. Seu Pet, seu Paulo
e seu Gustavo. Steve Anderson, o Steve, que é o da Matrix, Mr. Anderson, e eu somos caçulas, né? E nós temos uma certa... É melhor, né? Melhor, mas você tem algum rancor do primogênito ou não? Ou Ele, não pode ele é ainda muito falar? mais velho, ele é 11 anos mais velho. Ah, que eu, E no não é um caso, velho. dependendo de outras pessoas aqui, é muito superior. Mas, por exemplo, a gente não tem na nossa cultura esse negócio do primogênito, do primeiro. Isso era muito forte, né? Mais ou menos. Não né? tem? Não, comparado com lá, não. Né? Mas tem coisas que acabam acontecendo. O primeiro. Mas a gente adora ser a primeira. A gente gosta. A primeira igreja batista, a primeira igreja presbiteriana de uma cidade, gosta do primeiro ali, né? Por isso que a segunda, às é- vezes muda o nome, vira memorial, É. vira central. Só pra não Isso. ser segunda, né? Terceira. Caramba, quarta. só falando. É isso. A gente tem um negócio do chegou primeiro. Tem. Eu cheguei primeiro, eu fui o primeiro a falar sobre isso. Sabe o que é interessante no grego? Diz que é arquê, né? A palavra que serve tanto para hierarquia, né? O governo, né? De quem é mais santo, né? Quanto o princípio. É a De mesma hierarquia? palavra. Na radical, sim. Arquê, tipo... E essa ideia das origens, dos princípios, como arqueologia, a palavra quando fala, né, no princípio era o verbo enarquerologos. Então, arque tem essa ideia, né, também do principal E do como primeiro. arqui-inimigo, ou aquele que é arqueologicamente, que vem antes, que é o primeiro. Então, eles brincam com essa questão da ordem e da importância de que dá as diretrizes para os... Claramente, o primeiro é o primeiro de mais importante. E a gente não tem muito isso claro, por outros motivos, não sei porque não é tão claro pra gente, mas porque a gente não fala grego. a gente precisa... Mas não é só do grego. Isso é da cultura antiga. Sim, é o sim. primeiro. Que não então é a a nossa briga cultura, não é muitas vezes de quem manda, é quem é o primeiro. É o Então, várias primogênito. vezes a figura que Paulo vai usar, ele usa nesse texto, mas sobre o cabeça, que Cristo é o cabeça, ele é no sentido aqui, né? eu vou ser mais livre na interpretação, mas é como se estivesse falando, ele é a cabeceira, da cabeceira de um rio. Ele é a cabeceira, ele é o É a começo, matriz. ele é a A origem, matriz, né? ele é o que veio primeiro. Então, a discussão, muitas vezes, sobre papéis entre homem e mulher, Paulo vai falar, não, mas só olhar a criação. O homem veio primeiro. Então, era quase como assim, aqui a gente está dizendo quem vai ter a liderança por ordem de chegada. E que, por um lado, é da cultura toda do Antigo Testamento e do Novo. Por outro lado, todas as histórias de Gênesis, o primeiro não foi o que liderou e nem o escolhido por Deus. Então você tem 2 filhos, Adão, e Deus escolhe ou aceita a oferta do segundo, que é Abel. Você tem 3 filhos, Noé, e quem é escolhido não é o primeiro, o mais velho. Você tem 2 filhos, Abraão, e é Isaac o segundo. Você tem 2 filhos, Isaac, e é Jacó o segundo. Você tem 12 filhos, e sei lá pro quarto, Dá que até é... Davi também, é o né? quarto, Chega que em Davi, Davi, nem é lembrado. Sim. E aí vai sendo exagerado essa história do... Não vou nem falar que é o segundo mais. É o terceiro, é o quarto. É o que nem é lembrado. Porque Deus não vê como o homem vê. É o trecho Isso, lá cara, de Davi, né? Mas, por outro lado, a Bíblia... isso que fala que é segundo Moisés, coração, né? Moisés é o escolhido. Já tinha E 2 Moisés irmãos mais rejeita e velhos. fala, tá bom, eu vou pegar o seu irmão mais velho pra falar, mas você, que é o cara que vai subir e vai conversar, ver face a face. Então, assim, a parada é... O que eu quero dizer aqui, pondo aqui? Na Bíblia, a Bíblia não esconde isso da cultura, que não, cara, é importante, ele respeita a cultura até do primeiro, mas mostra esse jeito de Deus várias vezes Subverter a ordem mostrar... humana e natural das Subverter coisas. a ordem. Mas, por outro lado, Paulo aqui quer dizer, o que a gente considera o primeiro... Porque aqui é um outro tema, né? Esse tema místico, isso era muito, muito mais claro, né? Isso, mas olha que interessante. A plenitude é por uma um lado, palavra a Bíblia técnica. contesta isso o tempo todo, escolhendo em Gênesis, como eu falei, e Êxodo os segundos, mas Paulo quer corrigir isso, corrigir, não sei se é essa palavra, mas Paulo vai mostrar que, então, vocês que acham que Adão é o primeiro, não. O primeiro escolhido não é Adão.
primeiro escolhido é Jesus, que vem antes da fundação do mundo. Mediador da criação. Cara, Já e é tava interessante desde o que começo. Paulo decide, não sei se é nessa carta, eu acho que pode ser, não lembro qual que é, pode ser nessa, vocês me ajudam aí. Ele fala que Jesus foi o primeiro a ser criado. É nessa carta? Qual que é a carta que Paulo fala que Jesus foi criado? Ele fala criatura. primogênito, né? Que Não, tem essa palavra. mas está falando sobre criatura. E isso deu um problema teológico na história da igreja, porque você Jesus imagina... é criado, é gerado, isso, ele é não gerado, ele é criado. criado, ele é o quê? E aí, como é que... É óbvio que Jesus não foi criado, porque ele é Deus, ele é eterno, e Paulo vai argumentar isso também. Só que Paulo usa o criado no sentido de... Da criação, ele é o primeiro. De novo, dizendo assim, ó... Fora da criação, né? Por ele e para Não ele. é, o foco não é ele ser Criado feito no- do nada. O foco é de tudo, ou que a gente já traria aqui, da imagem e semelhança que Adão recebeu, é de quem? É do primeiro, que é Jesus. É o Anterior primeiro. a ele, portanto. Então, ou Adão, seja, né? Jesus vem e encarna aqui nesse tempo pleno, né, que a gente conhece como Novo Testamento, mas ele estava já era, né, ali a primazia Isso, esse é um da ponto criação muito antes. Essa é Isso. a argumentação de Paulo central desse hino aí, né? Sim, e aí é essa coisa, essa palavra plenitude é pleroma, né, no grego, assim, ela era muito usada nos contextos místicos e essa plenitude, isso vai ser usado, por exemplo, pelo próprio João, até no texto que a gente citou, né, no princípio era o Logos. Então, o Logos é um princípio ordenador de todas as coisas, dentro da cultura grega, né? O Logos é aquilo que dá sentido, que dá a direção para o resto das coisas criadas, né? Como se fosse, no conceito gnóstico, é a emanação da qual a realidade surge. Então, o contexto gnóstico pensa nisso, você tem uma emanação do divino, aí outra emanação, e vai se afastando ali até chegar à nossa criação ali. E aí, quando você fala que algo é o Logos, quer dizer, algo que estava lá no princípio que ordena todo o cosmos. E aí, Paulo empresta esse conceito aqui ao chamar Jesus, falar que Jesus é esse princípio. Jesus tem essa primazia, né? E aí no próprio hino, como o Marcos falou, né? Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude, né, habitasse no Filho. Por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. E aí é muito interessante, né, quando ele diz por meio do sangue, na cruz. Então, toda essa primazia que era algo de, como o Paulo citou, né? Às vezes, o Paulo Nazaré, o nosso. Mas assim, às vezes um Jesus afastado, uma realidade, né? O princípio do cosmos é alguém que não se mistura com a realidade. Então, só que tem cruz nessa história. Tem encarnação, tem cruz, sangue. Pa- tem Paulo- sangue. é engraçado, porque e, Paulo- e aí vem essa ideia do tipo assim, então, aquele que poderia não se misturar, escolheu não só se misturar. E aí, por isso ele vai desdobrar isso numa ética no final e vai dizer, portanto, filhos, tratem seus pais assim. Portanto, pais, tratem seus filhos assim. É interessante como Paulo ele traz pula pra de concretude. Gênesis para a ressurreição em um parágrafo. O hino muda, né? Então ele fala assim, e tanto é o primogênito da criação como é o primogênito da ressurreição dos mortos. Ou seja, é o fato de Jesus, e isso Paulo Que vai era várias loucura vezes para o trazer. grego, lembra a ressurreição? Jesus é o primeiro, mesmo tendo... Olha que interessante. Então isso é uma coisa importante de saber. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Tanto que ele ressuscitou pessoas. Lázaro, enfim, filho Mas da ele é o viúva. primeiro da ressurreição. Porque a ressurreição, no ponto de vista bíblico, apostólico, que Jesus faz é diferente de qualquer outra ressurreição. Ele Ela é vence definitiva. definitivamente a morte. Então o que acontece? O Lázaro morreu vai de novo, morrer de é. novo, outros vão morrer de novo. Ou teriam que ser arrebatados para não passar pela morte. Jesus, ele é o que venceu a morte. É o que ele vai implodir a morte por dentro. Ele se entrega e de dentro para fora ele traz a vida. Então, esse é um argumento muito interessante, que está tudo junto para um hebreu lendo, veio do barro o Adão e vem do barro a ressurreição. E para alguém Então, é quase místico como- também aqui, vendo Oi? isso, além do hebreu lendo, alguém místico vendo isso, quer dizer, é um tipo de poder que resolve sim
se O encarnar místico, geralmente... E vence a morte, que lembra que para o grego Isso. a ressurreição é loucura. Isso. Eles, Isso que eu ia dizer, Paulo, depois a gente ouve você. Agora eu não o- quero ouvir sobre ressurreição, não, que você entrou num tema aí que Tem pro pé nem grego, cabeça. pro grego ou pro pensamento helenístico, não, mas pensamento helenístico e mais que isso, um pensamento não judaico, sim. toda carne, matéria e ressurreição não faz sentido. Se você desencarnou, e isso o Brasil é totalmente a grego. questão das O emanações. Brasil- Eu superei a matéria e agora eu tô no nível Isso superior. o brasileiro, principalmente o evangélico, ele é grego místico total. Essa carta Gnóstico. cai muito. Porque a gente pensa, vamos desencarnar o nosso... Tanto que a gente fala, O a gente céu, brinca assim, as né? coisas Quando a gente vai materiais. fazer relatório para missões, a gente fala assim, quantas almas para Jesus você salvou? Você salvou. ganhou, é. Então você ganhou. Então é assim, nós... Em vida, já desencarnamos as pessoas, porque a matéria, esse corpo aqui vai mesmo para ser queimado no juízo final, e aí você salva almas. E esse pensamento é o que Paulo está combatendo aqui, porque Paulo está falando, exatamente, não, ele é o primeiro a ressuscitar, ele é o primeiro a dizer, isso tudo importa, a Tem criação... cruz e tem ressurreição nessa Não, e a história. criação importa, o corpo importa, a matéria importa, e isso será restaurada. A cruz não veio resolver apenas a salvação de almas. Eliminar a matéria. Ele veio resolver a salvação da criação. Ressurreto Isso é tem forte. um corpo, tem cicatriz. Isso é forte. se Ninguém vai alimenta, ficar morando na abraça. eternidade num céu desmaterializado. Impacta a nossa teologia, né? Nossa, E aí lá em total. Apocalipse, que é Gente, outro autor, você vê a Jerusalém e eu descendo vejo- do céu, quer dizer, isso tem uma pancada. Eu faço carrosséis no Instagram sobre isso, sobre o novo céu e a nova terra, a eternidade aqui. E eu vejo a média de evangélicos, eles ficam indignados. Eles falam, isso é mormon, como se eu... Assim, como assim? Eu sei lá, se leu a por acaso Bíblia? os mormons entenderam essa partezinha, ok, mas... Testemunho de Jeová, que eles Testemunho de Jeová, sei lá o quê. E assim, eu fico olhando assim, caramba, isso é extremamente arraigado, né, que o cara não difundido no percebe. Brasil, que a gente não vai ter corpo, é desmaterializado, é um lugar, almas, e aí eu vejo como é necessário uma carta explicando que a supremacia de Cristo não é sobre a alma ou sobre a salvação, é sobre a ser criação, inteiro, a criação, é sobre o cosmos. O que Paulo está dizendo o ato de Cristo não resolve apenas um problema teu, um problema de um despacho que fez para você. Isso é uma coisa que vinha desde lá, mas aqui na nossa cultura individual do vou fazer um despacho contra você, e isso é muito forte na nossa cultura, que é mais ou menos assim. Tá, eu entendo que Jesus veio me salvar, mas com esse trabalho que fizeram comigo, eu preciso fazer esse outro trabalho para desfazer. Precisa ser mais específico, porque dá a impressão na nossa teologia popular, Jesus é a salvação de um grande guarda-chuva, mas vamos trabalhar com Ele não deve tirar se envolver laços com isso, de coisas pequenas. Desatar os nozinhos aqui. Você tem... E isso querendo, com todo respeito, mas a gente precisa entrar aqui, que é quase também o que a teologia católica, a parte dela, veio resolver com os santos. É quase como assim, Jesus resolve tudo. A eternidade, Aí mas você no dia a tem dia você tem um santos santo. específicos para resolver o seu casamento, santos para resolver um problema de tal lugar. É uma migração de E intermediações. você vai tendo pequenos Jesuses. Eu ou acho que pequenos... tem uma conexão desse trecho que tem a ver com isso, né? O versículo 15, Sim. que ele é a imagem, o primogênito sobre a criação. Em Provérbios, capítulo 8, a sabedoria está falando e fala que o Senhor me criou como um princípio, fui formado desde a eternidade, né? E aqui parece que Paulo tá usando esse princípio grego, mas também o princípio hebraico da sabedoria. E sabedoria é algo prático, algo completamente que tem a ver com o dia a dia. Diferente da sabedoria grega, a sabedoria hebraica ela é a aplicação da Mas palavra. Agora, é importante isso. só uma coisa que você está falando, que é assim, na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, a sabedoria é uma pessoa, uma mulher, Sim. que é uma das encarnações, vamos dizer assim, umas emanências de Deus, já que não podia fazer imagem de Deus, a literatura hebraica começa a fazer desde o anjo do Senhor, e uma das que ganha forma é essa mulher que ajuda na criação, não é o Espírito Santo,
é essa sabedoria, essa mulher. Continua, só para trazer, Não, porque provavelmente isso está na cabeça de Paulo. Sim, exato. E essa sabedoria tem a ver, você estava falando dos santos e tal, e essa sabedoria tem a ver com o casamento. Fala especialmente sobre isso, tem a ver com o dia a dia. Fala que em Provérbios, fala que sabedoria fica nas portas da cidade, onde as decisões são tomadas, né? Então, E assim, quando ele compara a prostituta, aquela Tanto mulher... que quando ele vai fazer o Ele usa oposto, duas imagens, né, de o paralelismo hebraico, ele vai trazer uma mulher, Isso. agora nesse caso que é uma prostituta sem nenhuma sabedoria. Que seduz, que atrai o tolo, É né? isso. E aí, o tempo inteiro, essa coisa. Tipo, existem essas duas coisas que podem ser fascinantes e sedutoras e apaixonantes, e a gente deve se apaixonar pela sabedoria, né? Sabedoria em alguns que vem do lugares alto. vai associar o próprio Cristo a essa imagem. Isso é importante. Todas essas imanências dos escritores do Antigo Testamento, eles são Manifestações da essas divindade, manifestações né? mais materiais. Isso. Porque eles não se permitiam Imagem. pensar em imagem. Não E são é isso que são Paulo imagens começa, você falou textuais, bem. né? São Paulo imagens escandaliza. textuais. Esse versículo 15 é um escândalo para os judeus. Que ele fala assim, nunca nos ensinaram nunca a fazer uma imagem. Mas a imagem plena É o Filho. de Cristo, que nunca pudemos, Deus manifestou. É quase como Deus manifestou a sua face, que Moisés queria ver, e é o Cristo. Ele é a imagem do Deus Ele é a invisível. imagem Por do isso Deus que quando invisível. lá entre os apóstolos fala, não, só mostra o Pai, então, pra gente que a gente tá. Aí Jesus fica bravo e fala, cara, vocês estão comigo o tempo inteiro e estão pedindo pra eu mostrar o Pai. quem vê- Eu sou a face, né? quem Quem vê a me vê, cara vê do o Pai. Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Isso é incrível. Então, muito assim, forte, essa é a supremacia. Desde as sabedorias, mas quando Paulo vai recorrer, ele traz isso. Aquela sabedoria que a gente conhecia, que Salomão tanto procurou, que estava olha lá. só o verso 3 do capítulo 2. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento, né? Ele vai falar, Jesus é essa sabedoria. É toda aquela mulher que a gente sempre viu, que é uma senhora, né? Alguém que está ali. E a gente tem isso, muitas vezes, nessa figura de vó, uma pessoa sábia, ou da mãe, né? Na cultura hebraica isso é forte também. Isso é muito forte. A pessoa que traz ali a sabedoria. Porque você tem que lembrar que o pai saía muito para a guerra, o pai ia trabalhar e quem ficava ali dando sabedoria para as coisas era a mãe ou quando tinha patriarca, mas também a mulher tinha esse papel de sabedoria, de orientar, e isso era muito colocado, e Paulo está dizendo, Jesus é a supremacia de tudo que nós temos. E eu acredito que nesse texto a gente pode aterrissar aqui, né? Como nós, brasileiros, como nós da comunidade da Vila, precisamos entender a supremacia de Jesus. Porque a gente fala assim, não, Jesus é tudo. Eu gosto muito do texto daquele comediante Marx lá. Qual que é o primeiro nome dele? Karl Marx. Não, Karl Marx. Não, Rodrigo Marx. comediante. Eu querendo fazer respeito, igual os britânicos fazem com os professores, com os comediantes. O Rodrigo Marx, ele vai falando assim, né? O Marx. Patrícia Marx. Ele vai fazer aquele corte que ficou famoso, né? Rodrigo. Que o cara fala assim, Jesus é tudo pra mim. Você já leu o texto? Não, eu não li. Mas é um pouco disso, a gente Tu já leu? essa teologia que Jesus é o grande guarda-chuva e que a gente vai fazer os nossos santos de estimação, os santos protestantes, os santos evangélicos. Se eu fizer tudo certinho, se eu der às vezes- Isso é legal, porque às vezes não é uma pessoa, são ações minhas Não, mas que são mas tá lá. As nossas indulgências, né? Deixa eu ver, quando dá uma coisa errada, deixa eu ver se eu rezei pra esse santo, se eu dei o dízimo esse É a mês. reunião. Vamos ver se eu fui na igreja todos os dias. Se eu ver se eu fiz a reunião oração. de desamarrar não sei o quê. São os nossos São os santos. santos. são as Temos nossas muitos imagens. santos. Temos o santo da teologia. Deixa eu descobrir, então, o que eu errei na teologia para que eu resolva essa teologia para que as coisas vão certo. Porque eu estou fazendo tudo certo. conhecimento que fala aqui, né? Fala que habita nele a plenitude do conhecimento, habita em Jesus. Que esse gnosticismo vai virar isso, que gnosco é o verbo conhecer, né? Então era essa busca que tinha, eu vou entender algum aspecto Que vai secreto resolver da minha vida. teologia que vai resolver. Por isso é Eu vou importante na irmã, tal. ler o versículo 13, né? Porque é o Pai que nos resgata do poder das trevas e é Ele que nos traz para o reino do Filho. Assim, Exato, né? É uma é. ação nossa, né?
É de novo. E aí a gente quer aterrissar sem entrar nas aplicações práticas que ele faz, que são instruções para uma nova vida. A gente está querendo aplicar toda essa coisa, né? A gente discutiu um pouco aqui antes, né, Marcos? Você falou. É porque geralmente o que acontece? Nós, nas cartas, pensamos assim: Paulo desenvolve a teologia. Isso acontece em todas as cartas de Paulo. E no final ele começa a aplicar pequenas dicas práticas para você saber o que aplicar. Isso é um jeito nosso e não bíblico de ler o texto. Ocidental, iluminista e tudo mais. O que os judeus pensavam é o seguinte: vou falar sobre a prática da vida de entender Deus ou de reconhecer, viver pela fé em Cristo. Mas eu preciso fazer uma introdução para que eles entendam a importância, o que é mais importante, que é a prática. E aí ele faz uma introdução igual Romanos até o capítulo 12. Ele faz uma introdução aqui em Colossenses ou Efésios. E a gente costuma ler a introdução, fazer a teologia sistemática, e aplica ali, vamos ver que ele aplica casamento. Aí ele fala sobre assim, vocês que são filhos, vocês que são servos. Só para ilustrar. O texto todo, a essência climática da carta é a aplicação. E aí ele, lógico, não estou dizendo que não é tão importante, ele desenvolve para aplicar. Mas a gente costuma menosprezar a segunda parte como se fosse uma ilustração. E eu encerro com o Tim Keller, falava o seguinte: a diferença da nossa fé com as outras religiões é que as outras religiões são leis ilustradas por histórias. Então você tem que aprender a lei, princípio. E aí tem algumas histórias mostrando como é que é. E a nossa fé é a história do Cristo, ou do povo, para ir até o Cristo, ilustrada por leis. Então as leis são colocadas para ilustrar quem é o Cristo. Como a gente precisa apontar para o Cristo e chegar no Cristo, que é o único que a lei realmente fala e descreve, é o único que viveu dessa forma plena. Que Deus ilumine a tua vida. Se você tem se gerou alguma dúvida, para mim gerou muitas, viu? Mas se gerou alguma dúvida para você esse podcast, nós temos um link aqui na descrição do YouTube que você pode fazer ali suas dúvidas e a gente vai tentar responder o máximo possível. Não deixa de colocar os comentários, curtir, assim o YouTube vai distribuir esse podcast, chegar a mais pessoas, e nos vemos na próxima segunda. Tchau, tchau!